Deixa eu só tentar responder a pergunta do Flávio também. Deixa eu dar meu pitaco aqui. A Carla falou uma palavra interessante: confusão. Flávio, eu não sei se a pergunta que você fez lá atrás, mas a gente fez uma bela rodada que agora eu vou te devolver a bola daqui a pouquinho, né, depois da minha intervenção. A Carla falou em confusão, e eu entendo que é uma questão semântica. Na sua pergunta, você falou assim, e aí, como é que o Espiritismo, assim, não sei se essa foi a pergunta, depois me corrija, como é que o Espiritismo vê essa questão de vida em outros orbes? Eu acho que é o seguinte, vamos voltar a Jesus. Acho que a questão não é, a palavra é vida ou morada? Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele não falou há muitas vidas na casa do meu pai. Então, se a gente pensar em morada, a gente transcende a questão biológica. Não precisa falar assim, vida. Porque aí eu tenho que entrar lá na biologia, porque o que a biologia entende por vida. Se a gente pensar lá que um vírus, né? Já que tá tão em moda, né? Vírus, eu acho que é tudo, né? Vírus é a questão, o ser vivente, por assim dizer, mais elementar que nós temos aqui na nossa biologia terráquea, terrena. Ah, mas aí eu insisto na questão da exobiologia, que pode transcender essa questão da nossa. Aí, Flávio, você vai falar melhor do que eu, você é um químico, na nossa bioquímica. Essa bioquímica nossa é do carbono, mas material, matéria. Mas assim, se a gente voltar em Jesus, falar, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente pode transcender essa questão biológica. Não sei se é isso que você falou lá atrás, era isso, Flávio? Opa, então, faz muito sentido isso que você falou, porque existe uma diferença crucial entre uma coisa e outra, né? Porque quando a gente fala em morada, a gente não está falando necessariamente de seres encarnados, a gente pode estar falando de espíritos dos mais variados graus evolutivos. Inclusive, tem uma questão aí que é legal, que é assim, que vocês citaram, que diz o seguinte, olha, tem certos seres viventes no universo que estão num outro nível espiritual, energético, então já estão muito mais sutis. Então, digamos assim, eles estão vivendo, mas em outra faixa vibratória, né? Então, isso já seria o suficiente para a gente não poder entrar em contato com eles, não poder interagir com eles. Em relação à exobiologia, é, sem querer ser muito né, ser maçante, mas a vida no nosso mundo ela foi desenvolvida a partir do carbono pela capacidade espantosa que esse elemento tem de se conectar e formar estruturas que são cadeias, né, que formam as mais diferentes funções dentro dos seres vivos. Mas, de repente, um outro mundo poderia ter se desenvolvido a partir do silício, poderia ter se desenvolvido a partir de um outro elemento, e isso geraria uma vida em condições completamente diferentes. Na verdade, a gente sabe que tem espécies no nosso mundo que vivem em condições praticamente alienígenas, realmente, mesmo vivendo aqui, né? Sem oxigênio, em temperaturas extremas. Então, situações em que existem estudos também de pequenos, vamos dizer assim, vírus ou seres muito primitivos que poderiam conseguir se locomover com os asteroides, né? Conseguiriam sair viajar entre mundos. Então, assim, essa distinção que você colocou, Zé, da questão da morada em relação à vida, ela faz muito sentido, né? E foi legal que, inclusive, ajudou a tirar uma dúvida da minha cabeça, né? Peraí, se supostamente existe vida ou existe seres em todos os planetas do sistema, então por que né, a gente nunca entrou em contato com eles até hoje, né? Porque, comparativamente ao universo, Marte está aqui do lado, né? Sabe? Por se existe vida lá, por que a gente não entrou em contato com eles até agora? Né? Mas essa distinção é bem legal, é bem oportuna. Não, É, só dando é, uma parte. Na realidade, vamos pensar aqui, vai. Bom, pensando que, vai, Plutão já não é mais planeta, né? Perdeu o status de planeta, nós somos em 8, né? Tirando mais Plutão. Se a gente pensar nos que a gente chama de órbitas internas, ou os planetas maciços, rochosos, que nós temos lá na sequência, Mercúrio, Vênus, que estão antes da gente em relação ao Sol, ali é uma sauna, literalmente, um e outro. Vênus tem uma atmosfera riquíssima em CO2, uma pressão absurda e uma temperatura escaldante. E o dia lá demora mais que um ano. Ou seja,
Vênus, antes de completar uma volta em si mesmo, ele dá uma volta no entorno do Sol. Olha que interessante. Tem esse dado. E, embora Vênus tenha praticamente o mesmo tamanho, massa que a nós aqui na Terra. E depois tem Marte. Tá? Aí depois vem os Talvez planetas... lá, Zé, eles chamam a translação de dia e a rotação de ano. Pode ser, é isso. Pois é. Pois é. Algo parecido se dá com a Lua, porque a Lua, no que ela completa a volta na Terra, ela completa a volta em si mesma. Por isso que a gente só consegue ver um lado dela, o outro sempre fica oposto a nós. Mas enfim. Indo lá para os gasosos, tem Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Urano, Netuno, enfim, na sequência. Além de Plutão, que na realidade não é mais planeta. Se a gente olhar para tanto Saturno quanto o Júpiter, tem uma penca de satélites que pode habitar a vida. De Júpiter, nós temos, acho que a Europa, se não estou enganado, que tem água. Tem água, H2O, embaixo da crosta. Tem uma camada de gelo por cima. Tem H2O ali embaixo. E lá em Saturno tem Titã. Aí, o que o Flávio falou agora há pouco. Aqui na Terra mesmo, nós temos vidas em águas profundas. No fundo do mar, são pressões absurdas, absurdas. Além de não ter luz e ser extremamente frio. São condições extremas, é uma biologia extrema. Do mesmo modo que a biologia é extrema lá na Antártida e no Ártico. Que não fica muito, não perde muito desses dois satélites que eu citei, tanto o Titã, lá o satélite de Saturno, quanto Europa, lá de Júpiter. Enfim, só dando uma parte aí, Flávio. Eu só fiz uma parte enorme que você estava falando, desculpa. Não, absolutamente. É muito bom. Você ia falar um negócio, eu acabei até me perdendo. Voltando um pouquinho para o assunto, eu fiz uma pergunta para o Sidney quando a gente conversou. Eu não sei se ele vai lembrar que eu perguntei, mas tudo bem, eu perguntei. E eu queria perguntar para vocês também. Nos nossos tempos de mocidade, isso há muito tempo, para não dar números, porque, né, pula essa parte, né? Eu me lembro de um evento que aconteceu, de uma gravação que teria surgido, eu não me lembro quem trouxe, de um comandante Ashtar, não sei. Então, assim, eu queria perguntar se vocês lembram dessa história. E, inclusive, eu me lembro que a gente ficou bastante impressionado na época com a mensagem, não sei o que lá. Vocês lembram dessa parada aí? À vontade, gente. Sim, Aproveite. senhor. Lembro e eu tinha até resgatado para a gente entrar nesse tema aí. Ashtar Sheran, comandante supremo da Tropa Intergaláctica, né? E aí, até a história, eu me lembro da fitinha cassete que a gente ouviu. Né? Eu me lembro assim, que eu vi que uma pessoa filmou e eu assisti recentemente, porque eu não sou dessa época. Mas eu vi lá a fitinha cassete, e aí depois até desse evento aí, inclusive nós escutamos na sua casa, né, Flávio? Opa! Foi numa das nossas noites de sarau que nós acabamos escutando lá. E aí, depois eu fiz uma extensa pesquisa, aí até a lenda daquela mensagem ter sido captada em um monte de rádios ao mesmo tempo e gravada sem que ninguém tivesse interferência, é uma balela, né? Não era verdade, era mais, vamos dizer assim, tem que trazer o maravilhoso para que as pessoas acreditem sem questionar, né? Que é justamente um dos pontos. Aí até quando você levantou, Zé, a questão da dificuldade de acreditar no espiritismo e no, na vida extraterrestre, é outro tópico é uma linha absolutamente ou absurdamente tênue, né? Porque acredito que o mesmo nível de descrença que existe de um lado, existe do outro também. Né? E o Sidney colocou de forma muito boa, né? Embora nós tenhamos uma literatura vasta para se discutir a respeito, se a gente for falar sobre OVNI e vida extraterrestre, também existe literatura, mas sempre vão questionar a fonte, vão questionar a base.
Então, primeiro você mata o mensageiro, né? Então, a discussão, sempre que alguém quiser, mesmo que você tenha todas as evidências, ela pode existir, né? E em relação ao Aster, então, nós ouvimos, é uma mensagem belíssima, diga-se de passagem, de coisas que, se a gente for fazer uma comparação com o que a gente acredita no Espiritismo, é amplamente factível, né? E a gente sabe, né? E aí, obviamente, podem ter vários questionamentos em cima disso, mas todos os eventos, quando está falando de destruição em massa, porque a gente viu acho que dois grandes exemplos, os maiores, que foram Nagasaki e Hiroshima, mas existiram outros eventos que de alguma forma foram até minimizados e foram contidos por uma legião de espíritos ou de alienígenas ou o que quer que seja, que fez com que a gente não tivesse desaparecido do universo, né? Falando de planeta, né? Então é algo que a gente tem que considerar também. Mas assim, a mensagem de Ashtar, e depois daquilo até, hoje, se você pesquisar Ashtar Sheran na internet, você vai ver que tem um monte de site. Tem inclusive não sei se é, o que eu posso chamar aquilo, de seita, de é, instituto, reunião de amigos, sei lá, que eles fizeram um estudo profundíssimo em cima de tudo isso. E aí tem uma abertura aí começa a coisa tomar vulto, né? Então tem abertura ali, que ele é o comandante intergaláctico, aí tem níveis de comandante, aí explica toda essa questão da, do, da comunidade universal, das conexões que existem entre um e outro, e sempre nós estamos ali vamos dizer, no subúrbio do universo, né? Nós sempre somos os mais menos evoluídos ali, né? Os mais simplórios quando a gente está falando isso. E a gente, obviamente, a gente tem que tomar, de alguma forma, a gente tem que ser ajudado, né? Quando a gente olha para o Espiritismo, por exemplo, a gente sabe que Jesus é o grande comandante aqui do planeta, né? E ele faz um big do esforço para que a coisa dê certo, embora a gente faça o esforço dobrado ao contrário, né? Exatamente. Então a gente tem todas essas questões aí, mas particularmente eu gosto muito do tema Ashtar Sheran e acho que é uma coisa, algo bem assim interessante de se aprofundar também. Sidney? Não, eu acho que para que esses assuntos ganhem credibilidade, falta vontade, sabe? A gente tem falado aqui que kardecista não estuda, e não estuda mesmo, né? A gente não tem qualquer profundidade para discutir, seja teoria, conceito, ou mesmo literatura espírita. E aí o que eu vejo desse cenário extraterrestre é justamente isso. Normalmente é iniciativa de uma pessoa num determinado país, numa determinada época. E eventualmente existem 2 ou 3 similares no mundo. Mas 2 pessoas não vão fazer, não vão dar credibilidade a isso, entendeu? Precisaria ser um universo maior de pessoas, estudando o tema e se aprofundando de forma sistemática. Outra coisa é o registro, né? Que nem vocês falaram aí da fita cassete e tal, não sei o quê. Aí, áudio, vídeo, é tudo de péssima qualidade, né? Então, tudo é muito ruim, muito... E aí a suspeita vai aumentando. Então, por exemplo, agora a gente tem 4K. Eu sei que é uma tecnologia muito nossa e tal, não sei o quê, mas, por exemplo, se o estudo começasse agora, se a gente tivesse um áudio de boa qualidade, se tivesse um registro fotográfico de boa qualidade, de vídeo de boa qualidade, a gente conseguiria avançar o primeiro passo nessa discussão de falar assim, olha, tem algo curioso aqui, vamos mais a fundo, né?
Então, eu acho que para o próximo período, século, vamos chamar assim, para esse século de 0 a 100, pode ser que a gente avance no assunto, porque a tecnologia melhorou um pouco. Acho até que rádio, magnetismo, essas coisas todas poderiam contribuir para isso, né? Então, juntar uma série de tecnologias e de materiais e de ferramentas para conseguir fazer um registro adequado, né? Porque não importa que você fale assim, eu conversei com o fulano lá, e ele tem 200 e não sei quantos registros. Cara, isso é um universo bom o suficiente para a gente começar uma discussão? Ou para criar um pensamento crítico? Acho pouco, né? Para o tamanho que a gente tem hoje na Terra. O Alexandre falou um negócio interessante aqui, ele citou Hiroshima e Nagasaki, que de fato assim, é um fator de como é que fala? Não é? Não, gente. Destruição. Aniquilamento, aniquilação, Pois é. Aniquilação. aniquil mouse. Eu me travei agora, mas enfim, agora o meu português me traiu. Mas, Extermínios, extermínio. Obrigadão. Fala direito. De extermínio, uma probabilidade de extermínio. Existe uma equação, não sei se o Flávio conhece, num livro do Carl Sagan, ele cita essa equação, acho que é de 1960 em Guaraná com rolha, de um cara chamado Frank Drake, que é a equação de Frank Drake, ele pega assim, qual é o tamanho do universo? Tanto. Qual é a densidade de estrelas por universo? Tanto. Qual é a probabilidade de haver planetas? Tanto. Ele vai pegando todas assim as probabilidades, e a última probabilidade é justamente essa. Qual é a probabilidade de uma civilização que domina a tecnologia não se autodestruir, não se autoexterminar? E aí, enfim, né, na época da Guerra Fria, isso era algo assim, né, que estava em alta, dava ibope, né, qual é a probabilidade de ter uma guerra nuclear? Qual das duas nações, né, nucleares vai apertar o botão vermelho ou não? Não sei se o Flávio conhece essa equação, do Frank Drake, mas aí já é uma questão assim, já pensando em civilizações evoluídos. O Flávio deixou umas questões interessantes aqui para depois dar uma lida, desse que o Flávio está falando agora há pouco, que são as questões 55 a 58 do Livro dos Espíritos. Depois vocês dão uma olhadinha lá, são bem interessantes. É isso, né, Flávio? Opa, sem dúvida. Cara, essa questão toda que eu falei até do Arthur, daquilo que a gente ouve da mensagem, a gente chega a uma conclusão assim, um tanto quanto estarrecedora, que é mais ou menos como se eles estivessem dizendo assim: olha, vocês são um perigo para vocês mesmos e para o universo. Vocês não estão simplesmente ferrando com a sua evolução, vocês estão ferrando com a evolução multiversal, porque os mundos estão mais interligados do que vocês pensam. Então, mas não precisa ser extraterreno para ter essa conclusão, não. né? Então, assim, tem uma parte que ele fala um negócio interessante, que ele fala que o nosso fracasso acabaria inutilizando os esforços ininterruptos que eles tiveram para chegar onde eles chegaram, como civilização. Então, assim, tipo, presta atenção no que vocês estão fazendo aí, porque não é simplesmente o fato de vocês se exterminarem ou não, existem consequências maiores. É como se nós estivéssemos falando de uma pedra caindo num lago e que vai provocando ondas que vão reverberando em círculos cada vez maiores. Então, isso coloca uma certa responsabilidade em cima dos nossos ombros, no sentido de que, não, vocês não estão só lidando com a questão de autopreservação ou não, vocês também estão lidando com algo maior no universo, né? Com uma interligação entre civilizações, entre faixas vibratórias. Né? Então, assim, é complicado falar isso quando nós vivemos num mundo em que as pessoas estão tão focadas só em satisfação imediata das suas necessidades, né? Mas Flávio, é bem isso.
Você me fez lembrar um negócio que eu acho que eu comentei, não lembro, agora aí, ó, um episódio anterior, não lembro agora qual. Que eu fico imaginando, do mesmo modo que nós aqui na Terra, né, no nosso atual nível de evolução, a gente consegue pensar em sistemas organizacionais. Gente, o que está acontecendo hoje comigo? Em organizações, tá, que nós temos os gerentes, vão fazer uma reunião de gerência e vão tomar uma decisão, o que nós vamos fazer mediante o cenário X, Y, Z, vamos tomar tal atitude, tal outra. Cara, eu fico imaginando, que você me fez pensar, não sei se você compartilha dessa ideia, se já pensou nisso. Cara, eu fico imaginando Jesus se reunindo com outros messias galácticos, universais. Fala, cara, como é que tá a Terra, Jesus? Cara, eu vou dar meu relato. Tá assim, 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 assim. E outros trocando ideias entre si. Sabe? É mais ou menos por aí, Flávio? Cara, é bem isso. Na verdade, é aquela coisa assim, a gente tem uma visão tão pequena das coisas, até voltando para aquela temática do, né? Porque vamos partir do pressuposto que, né, existem seres de outros mundos que estejam preocupados com a nossa condição atual e que estejam trabalhando para que a gente não se destrua e para que a gente, né, consiga continuar nossa caminhada evolutiva, mas eu perdi o raciocínio. Acabei de confundir tudo, peraí. Como é que eu comecei a conversa? Não, você tinha falado que tinha lá, o capitão falou assim, olha, nós estamos de olho em vocês para vocês não se autodestruírem. Eu falei, gente, eu fico imaginando, tem Jesus no leme, né? Jesus é o Tá. nosso gerente maior, digamos assim. Mas ele deve. Eu fico imaginando que Jesus, assim, quando ele fala assim, eu vim aqui por vontade do meu pai e tal, enfim. Tudo bem, ele tinha que contextualizar no vocabulário da época. A gente sabe hoje que assim, a coisa é macro, a coisa é universal, literalmente. O universo é universal. Sim. Então, do mesmo modo que deve ter outros históricos de outros planetas, de outras civilizações. Fala, como é que foi no seu planeta? No meu orbe foi assim, 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 assado. Ah, legal, tá, é o padrão. Ou seja, ali ninguém é amador, resumindo. Jesus não é Não, não. amador. Jesus A está longe de escala ser é muito amador. grande. A escala é muito Benchmark, grande. benchmark messiânico. Pô, gostei, Alexandre. Benchmark messiânico. Sabe, assim, não sei se é isso que eu estava falando, Fábio, agora eu te interrompi. Não, não, absolutamente. É isso mesmo. Quer dizer, existe uma escala para cima aí que a gente não faz a menor ideia. Né? É mais ou menos como se a gente começasse a debater agora como são mundos felizes. Bah, não faço a menor ideia. Não faço nem ideia de como é que é o mundo de regeneração, quanto mais o mundo feliz. Como é que eu posso falar sobre civilizações avançadíssimas? Meu, não tenho a menor ideia. Eu fico imaginando que, para eles olham para nós, para nossas atitudes, para nossa tecnologia atual e falam: meu, cara, esses caras têm muito que avançar, mas eles têm muito que aprender, eles têm muito que evoluir, eles têm muito que melhorar, sabe? É como se um cara tivesse lá no pós-PhD e olhasse para uma criança do pré-primário. Fala assim: meu, o que esse cara acha que sabe? Quem eles pensam que são? Sabe? Não é questão de humilhar, não, é questão de colocar as coisas em perspectiva. A situação é essa, sabe? Então, quando a gente para pensar nessas questões de civilizações avançadíssimas, de mundos mais evoluídos, tudo mais, a gente cai nessa situação aí de entender, de tentar entender o nosso papel e o quanto a gente tem que avançar para um dia chegar ao ponto que eles chegaram. E posso garantir para vocês que a caminhada que eles fizeram foi tão árdua, talvez mais ou um pouco menos do que a nossa, mas que nós estamos no caminho. Esse é o ponto. Então, eu acho extremamente interessante você analisar por esse ponto. Eu queria fazer uma perguntinha meio marota para vocês. Se uma entidade espiritual de uma civilização avançada dessas faz uma comunicação com o nosso mundo, essa comunicação é uma comunicação espiritual ou é de outro, ou é intergaláctica, ou é extraterrestre, ou é os dois? Então, boa pergunta. Uma psicografia, não seria isso? É,
Carla, você que é a nossa assessora dos mundos mais evoluídos. Vamos lá, ajuda a gente aí. Espiritual vem de espírito, né? Então, os extraterrestres são espíritos que não vivem na Terra, mas que em outros planetas. E muitos habitaram entre nós, né? Quando o Flávio falou deles olharem para a gente e ver a gente como crianças, né? Do pré-primário. A questão é, será que eles só pensaram? A gente sabe que não. Eles agiram, porque muitos deles que vieram de Capela, né, que é um orbe muito elevado, e foram convidados por Jesus, eles vieram aqui e agiram. Olha quanta coisa que a gente tem aqui, quantos benefícios nós temos e tivemos deles. Então, quanto mais esclarecido e mais evoluído, mais eles querem auxiliar. E eles sabiam que para eles poderem voltar para o planeta deles, eles teriam que fazer. Então, o problema é ficar divagando, né? O que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, né? Igual a Jesus, por exemplo. Se a gente ler a Caminho da Luz, é isso que o José Antônio falou. Ele se reúne com outros espíritos, engenheiros celestiais, eles se reuniram para criar o nosso planeta. Agora, a gente não tem condições de saber o que eles discutem ali, né? O que a gente sabe é que, geralmente, essas reuniões são feitas no sol e que a gente, tomando um solzinho, a gente consegue captar um pouquinho a energia deles. Se a gente quiser também, porque o nosso livre-arbítrio é muito respeitado, né? Então, eles são tão grandes que eles respeitam o nosso livre-arbítrio, como respeitaram esses que vieram e que até hoje tem capelinos aqui entre nós. Mas eles suam a camisa, eles trabalham, né? A gente vê uma porção de coisas aí da tecnologia avançada que eles estão trazendo aí pra gente. Tem reencarnado? Tem. Tem sim. Existe aí uma parte de espíritos bem evoluídos que estão encarnados entre a gente. Agora, sim, agora a questão do Flávio, né, da comunicação. Eu acho que tem que ser um lugar, assim, muito bem preparado para eles poderem se comunicar. Não vira bagunça. Né? Tem que ser pessoas muito preparadas até para entender o que eles querem passar. Né? Como a gente vê aí na terceira revelação, foram pessoas bem preparadas para trazer para a gente a terceira revelação. Então, para eles trazerem algo para a gente, eu acho que a gente não tem acesso, não vai ter ainda. Nós não estamos preparados para isso. Vão ter que vir outros espíritos aí evoluindo, porque a gente tem aí os primitivos, né, como a Cláudia falou, que estão vindo também, né, então parece que estão nas primeiras reencarnações aqui entre a gente. Imagina ele se comunicando com esses espíritos, não tem como. E tem muita coisa ainda que a gente precisa descobrir que é daqui mesmo, né, que eles deixaram para a gente. A gente vê essas civilizações por que sumiram? Que chegaram e sumiram, assim, a gente não vê essas civilizações fortes, né? Porque eles voltaram, muitos conseguiram voltar, né? Eles cumpriram a missão deles aqui e voltaram, né? Mas é interessante pensar se é espiritual, eu acredito que seja espiritual. Material é só da gente mesmo, das nossas comunicações, da gente morrer, voltar, falar o que está acontecendo lá de lá, né? Porque a gente não tem... Eu acho que a gente não tem nem o magnetismo desenvolvido para isso. Eu teria que ser uma equipe de cientista, de físico, de químico, de pessoas que também de coração aberto, né? Porque o que vai fazer com tudo isso, né? Complicado. É complicado falar, né, gente, de algo que a gente desconhece. É um assunto que eu não estudo muito. É uma pergunta muito muito difícil, né, Carla? É uma pergunta muito difícil, porque, assim, se você parar para pensar, se nós estamos falando, né, de questões que até no próprio Livro dos Espíritos eles dizem que a gente ainda não tem condição para entender, né? Essa é uma das barreiras que, pelo menos, a minha limitação
bate, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, a gente pode considerar as duas coisas, né? Porque já que não é daqui da Terra, né, na dimensão que a gente está, no caso, né, assim, física, a gente poderia chamar de extraterrestre, porque não está aqui. Como você poderia chamar de espiritual, porque vem do espírito, como disse a Carla. Mas, no fim, eu acho que isso é o que menos importa, porque a questão é a gente entender, e eu acho que é isso que a gente está prestes a descobrir, né? Que são essas questões que o Alexandre tocou, da questão das dimensões também, que são coisas muito amplas para que a gente, nessa condição ainda, consiga ter essa visão mais ampliada. É óbvio que a gente vai começar, né? Então, você tem lá o Giordano Bruno, que viu que a Terra tinha, né, que existiam outras coisas. Ele fez uma viagem astral, né? Se você parar para ver o cosmos, ele conta, né, a experiência do Giordano Bruno antes dele começar a fazer essas questões. É uma parada assim, cara, teve uma viagem astral aí. E aí ele vai fazendo as conexões, e aí vem os cientistas e pegam essa ideia dele e trabalham mais essa ideia e vão provando. E eu acho que a gente está nesse momento, sabe? O momento em que a gente começa a ter alguns resquícios, algumas coisas aqui e ali, e que precisa sim de gente para sentar, discutir, conversar. Isso do ponto de vista do espiritismo, não só do ponto de vista científico, né? Porque às vezes a gente fala, vamos estudar, vamos fazer, vamos não sei o quê. Mas dentro do espiritismo a gente precisa discutir questões assim também. Embora eu acho que a gente tem um fascínio por tudo isso, porque a gente é um assunto que eu particularmente gosto muito, me interesso muito. Aliás, eu não sei muito qual é o assunto que eu não me interesso e não gosto, mas enfim, eu assim, eu fico pensando o que é prioridade, sabe? Assim, dessas questões, né? Será que Jesus fala assim, ai, nossa, cara, eles não conseguem nem amar o próximo como assim mesmo, que eles estão pensando em disco voador, sabe? Tipo isso que eu fiquei pensando ontem, quando o cara foi lá para o espaço 10 minutos. Eu falei, nossa, eu sou tão entusiasta da ciência, mas assim, cara, tanta coisa acontecendo no mundo hoje. Será que a gente precisa, né, disso? Então, assim, são questões que a gente também precisa parar para pensar, né? Aí o cara até falar, mas e eu fiquei com essa questão na cabeça, né? Poxa, isso é um avanço científico ou é uma super mega ostentação, né, de um desejo? Então, será que é essa a necessidade que a gente tem hoje, sabendo que tem tanta pessoa passando fome, sabendo que tem tanto país que não tem nada, né? Enfim, sei lá. Mas isso também não tira o mérito do cara de estar desbravando alguma coisa nova que vai servir para um caminho para outras gerações. Mas, sabe, eu fico pensando nisso, neles mesmo olhando a gente discutindo esse tipo de coisa e fala, cara, é igual uma criança que te chama para que ainda não tem autonomia para se limpar sozinha e quer ir sozinha em algum lugar, entendeu? Então, assim, eu fiquei escolhendo e falo, nossa, o que eles estão querendo, né? Porque é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que é interessante, intrigante e tudo, será que é realmente uma necessidade que a gente precisa ter? Será que a gente já alcançou as questões básicas daqui para a gente poder partir para essas questões daí? Então, às vezes, a gente não tem exatamente essa permissão, justamente porque a gente não conseguiu nem cuidar disso daqui, vai cuidar daquilo lá que é maior e que é muito mais amplo. Então, sei lá, fica a reflexão aí para a gente ver o que é prioridade, o que são coisas. Mas eu, particularmente, gosto muito do assunto, entendeu? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né, Carla?